Então, bom dia. Eu tenho o privilégio e a honra de presidir esta conferência, não só pela qualidade da conferência, como vão poder testemunhar a seguir, mas sobretudo pela qualidade do caráter dos psicanalistas e das pessoas que tenho a meu lado. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar na direção da Psirrelacional com o presidente, o professor Dr. Manuel Matos, e tenho tido, em paralelo, o privilégio de trabalhar com a presidente da Comissão Científica, Doutora Maria José Vidigal. E tem sido verdadeiramente um privilégio e uma inspiração, e eu creio que todos vós vão sentir isso também na conferência hoje. Na conferência do professor Manuel Matos e nos comentários da doutora Maria José Vidigal. Vou passar já à apresentação dos dois, com base num papel que me foi gentilmente cedido pela organização para o efeito. O professor Dr. Manuel Matos é psicanalista titular e psicólogo clínico, professor associado com agregação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, maîtrise et tertième cycle em Psicologia Clínica na Universidade de Paris 5, Sorbonne, em 1979. Tem um doutoramento em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia, em 1991. Fez a agregação em Psicologia Clínica pela Universidade de Lisboa em 2006. É psicanalista titular pela Sociedade Portuguesa de Psicanálise, membro da direção do Instituto de Psicanálise de Lisboa de 2002 a 2006. Foi diretor adjunto da Revista Portuguesa de Psicanálise entre 2004 e 2006. Foi full member da International Psychoanalytical Association, membro fundador da Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica, a APPSI, membro formador titular da APPSI, vice-presidente da APPSI entre 2012 e 2014, primeiro membro fundador e vice-presidente da IARP Portugal, primeiro membro fundador da Psirrelacional, Associação de Psicanálise Relacional, sendo atualmente presidente da direção da Psirrelacional, membro titular formador da Psirrelacional, vice-presidente da IARP Portugal e responsável pela formação na Psirrelacional. Isto é só uma síntese. Professor Dr. Manuel Matos, tem a palavra. Agora sim, então, sou eu a ter a palavra. Queria começar por agradecer a apresentação que foi feita pelo Dr. David Figueiroa, e como noblesse oblige, sinto agora a obrigação de fazer uma conferência que não vos decepcione, porque já foram feitos tantos cumprimentos à minha conferência antes de eu falar, que isto agora não faz senão aumentar a minha responsabilidade. Então, as coisas foram assim. Eu entendi que a psicanálise relacional não é propriedade de ninguém e que, se calhar, muitos de nós, na nossa clínica, praticamos aspectos da psicanálise relacional que é necessário chamar à coluna vertebral daquilo que é a psicanálise relacional. E, nesse sentido, intitulei esta conferência justamente conforme eu vou apresentar. Centrei-me nas interseções teóricas e clínicas da atualidade que dão corpo à psicanálise relacional, e assim vou iniciar a conferência. Antes de mais, queria dizer-vos que este trabalho se inspirou de dois bons trabalhos de Peter Fonagy, um sobre a teoria do apego e a psicanálise e os pontos de convergência, e um outro sobre as perturbações limite da personalidade numa perspectiva também da vinculação. Há um outro autor que também, dois outros autores que também li entretanto sobre esta matéria. Um deles chama-se
Debanné, é um suíço, pensei que era um belga, mas é um suíço, que escreveu um livro também que eu li durante este período preparatório, que se chama Mentalizar. E um outro de Antoine e Nicole Guédné, sobre a teoria da vinculação, as coisas da psicodinâmica e a psicanálise. Portanto, posto esta nota de abertura, queria começar então por apresentar a conferência. Quanto tempo disponho? Entre 30 a 40 minutos. Ok. A vida acontece na relação e no plural. Para o bebê, para a criança, a mãe e as pessoas desse primeiro mundo restrito são vitais para o desenvolvimento psíquico. Na base dessas relações iniciais, mas que prosseguem, edifica-se toda a vida mental posterior. Privado da relação humana, sem expressões afetivas e emocionais, a criança adoece ou morre, ou, para evitar a morte, fecha-se na concha autística. A Júlia Guerra dá-nos conta da primeira experiência de privação afetiva conhecida e descrita por um cronista chamado Sali Beni, contemporâneo do imperador alemão Frederico II, de 1194 a 1250. Este imperador quis saber se os bebés falavam espontaneamente o hebreu, o latim, o grego ou a língua dos pais, e ordenou às amas que cuidassem das crianças, mas não lhes falassem em circunstância nenhuma. As amas assim fizeram, e essas crianças, tratadas maquinalmente e sem expressões verbais que veiculassem a relação, morreram todas. A relação afetiva e emocional, indispensável à emergência psíquica, aparece como um sustentáculo da vida tout court. Tal como o bebê, que à partida procura objetos de vinculação, que o faça agarrar-se à vida, o paciente que nos procura espera encontrar em nós qualidades relacionais que lhe permitam compreender a natureza das suas relações com outras pessoas, consigo mesmo. O palco da realidade externa dessas pessoas, na relação com outras, e a complexidade dos acontecimentos da vida mobiliza a nossa escuta, mas a apreensão da realidade interior que está subjacente e imperceptível obriga-nos a uma descentração direcionada para a realidade interior, dominada por inúmeras representações subjetivas. Onde ver que ao longo da conferência este termo de representações é talvez a invariante de todos os autores. Fazendo isso, procedemos em relação ao analisando como é suposto proceder a mãe com a criança no desenvolvimento da mentalização e da função reflexiva descrita por Fonagy. Este autor e Tereno referem que o desenvolvimento da mentalização repousa na capacidade da mãe em construir uma representação da criança enquanto sujeito, tendo sentimentos, desejos e intenções, o que lhe permite à criança descobrir a sua própria experiência interna pela via das representações que lhe apresenta a sua mãe. Ou seja, a primeira representação que a criança tem de si é a representação que a mãe apresenta da criança. As experiências afetivas e emocionais vividas na relação desencadeiam representações subjetivas, constituindo das identificações primárias e de um inconsciente não recalcado de natureza predominantemente sensorial. Na análise, esta realidade traduz-se na nossa intuição e capacidade de sentir o que está aquém da palavra. Desde logo, e do ponto de vista psicanalítico, a apreensão das realidades que abarcam as relações objetais internas e externas mobilizam a subjetividade
e múltiplas zonas de receptividade sensorial do analista e questionam a validade de um corpo teórico e conceptual que vem sendo posto à prova no exercício clínico da psicoterapia e da análise perante novas formas de expressão psicopatológicas. Formas particulares de relação precoce têm dado origem a formas particulares de desenvolvimento psíquico, que obrigam psicanalistas e psicoterapeutas a privilegiar as perspectivas relacionais como forma de intervir. É hoje ponto assente que as boas relações atempadas geram saúde mental e que as distorções ou falhas relacionais, particularmente em períodos sensíveis do desenvolvimento, geram sofrimento psíquico, constituem vivências traumáticas, alastram do meio familiar para o tecido social e educativo e comprometem a vida e a saúde em geral. Também se constata que um psicoterapeuta ou analista mal preparado pode fazer com que o paciente descompense ou psicotize mesmo, sob o efeito de uma relação desadequada, como se isso confirmasse a sobreposição da relação analítica atual com as relações significativas anteriores, no melhor e no pior sentido. A psicanálise relacional constitui um modelo de intervenção que permite ao paciente retomar as relações que ficaram suspensas, por norma de natureza traumática, sem que isso dispense o conhecimento essencial acerca das principais linhas do funcionamento psíquico do analisando e da psicopatologia que pode estar subjacente ao pedido de intervenção. Na clínica, observamos estreitos nexos de causalidade entre relações adequadas, desenvolvimento psíquico e saúde mental, tal como observamos perturbações do desenvolvimento, patologias psíquicas, sempre que essas relações foram predominantemente más, pervertidas, interrompidas precocemente ou naquelas em que ocorreram cortes abruptos, como acontece nos casos de perdas significativas que obrigam a trabalho de luto psicológico, nem sempre possível, ou em abandonos que dão origem a revoltas insanáveis e a lutos patológicos enquistados. A capacidade ou impossibilidade relativa de implicação do sujeito com os seus objetos da relação, tanto no paciente como no analista, constitui um elemento decisivo para se avaliar da indicação terapêutica e do seguimento. Como sabemos, as relações de objeto constituem-se como padrões do funcionamento psíquico, sobretudo durante a infância, e tendem a generalizar-se, quaisquer que sejam os objetos de relação externa ou as circunstâncias. Se nos ativermos apenas a comportamentos ou atitudes objetivas, estaremos a intervir sobre uma realidade sem ter em linha de conta as determinantes intrapsíquicas constituintes da subjetividade. Qualquer que seja a intervenção, a determinante maior é de natureza relacional. Um bom teórico que não goste do paciente só lhe faz mal. E quem quiser fazer bom trabalho sem perceber os meandros do desenvolvimento psíquico, ou que não seja capaz de fazer uma leitura suficiente dos seus próprios processos psíquicos, prejudica o paciente. A psicoterapia, enquanto ato psicológico de responsabilidade, é simultaneamente técnico e subjetivo, na medida em que as relações não se explicam, vivenciam-se. Vivencia-se a experiência analítica na justa medida em que os atores se implicam no processo. É outro ponto importante desta conferência. É a implicação responsável do terapeuta. Em meu entender, o pressuposto da intervenção psicanalítica relacional é de que o analisando viveu relações desadequadas em períodos sensíveis na sua formação psíquica, que se traduzem em retiradas relacionais mais ou menos evidentes. Eu poderia ter focado outras coisas, mas, feitas as contas, na minha prática clínica e no que leio e escrevo, há sempre uma invariante. É a invariante da retirada relacional, tanto na normalidade como na patologia. Bom, portanto, dizia que as períodos sensíveis da formação se traduzem em retiradas relacionais mais ou menos evidentes. Vejamos, na psicose, o sujeito retira-se da relação, constrói uma nova realidade, sob a forma de delírio. Nas patologias limite, a descontinuidade relacional é uma constante. O objeto retirou-se da relação, precocemente, e o sujeito está sempre a retirar-se, a interromper relações. Tem isso como experiência.
Na linha das depressões e na linha da ansiedade estão em causa diferentes formas de retirada relacional, obviamente defensivas, que vão do retraimento fóbico e inibições ansiosas até à retirada esquizoide e isolamento do contacto com o mundo ou encapsulamento autístico. É ainda de retirada que se trata quando uma parte da vida mental das pessoas se encapsula sob a forma da dor crónica ou em situações hipocondríacas e psicossomáticas, nas quais o sujeito perde o contacto psíquico com essas partes de si mesmo e, a título de controlo, recorre à objetividade racional que nada esclarece. Contrariamente ao senso comum, estar vivo não é uma coisa natural, é mesmo antinatural. A vida acontece, mas a vida psíquica nasce das relações humanas adequadas, que respeitem a trajetória que vai da imaturidade e dependência da criança à autonomia progressiva, que permitam ao homem criar novas relações. As patologias correspondem a estagnações dessas trajetórias a diferentes níveis de retiradas relacionais a título defensivo. A retirada relacional é uma invariante cada vez que uma pessoa se sente em perigo. Creio que um dos grandes prismas da psicanálise relacional consiste precisamente em ligar, por um lado, retiradas relacionais mais ou menos intensas por parte do paciente a título defensivo, em diferentes relações e períodos da vida, e por outro, na relação adequada que se deve oferecer durante o processo analítico ou psicoterapêutico. A nova relação deve ser de natureza a corrigir distorções relacionais anteriores. Strachey, um tradutor das obras de Freud, Balint, Winnicott, Fairbairn, na perspectiva das relações objetais, mais recentemente Greenberg, Mitchell e Batman, na vertente intersubjetiva, Bowlby e Fonagy, entre outros, na perspectiva da vinculação, cada um a seu modo e na sua época transmitiram-nos esses ensinamentos. O que pretendo salientar aqui é que a psicanálise relacional, enquanto atitude, me parece ser a mais adequada a uma intervenção onde prevaleça a invariante da retirada relacional. A psicanálise relacional diz respeito a uma abordagem relacional e intersubjetiva na qual o encontro psicanalítico acontece entre duas pessoas empenhadas na construção da realidade a partir de duas subjetividades emergentes no processo analítico: a subjetividade do analista e do analisando. Como em outras perspectivas, o analista é parte determinante do processo terapêutico, mas na perspectiva relacional a sua responsabilidade é acrescida no que diz respeito à capacidade de pensar os seus movimentos psíquicos no âmbito da contratransferência. Do meu ponto de vista, as novas patologias, nomeadamente nos grandes paradigmas clínicos da patologia limite e do autismo, reenviam-nos para um objeto que pouco se questionou quanto à sua importância no devir da saúde mental. É exigido à criança uma adaptação precocíssima nos dias de hoje à vida dos adultos na atualidade. O que daí decorre é que os pacientes exigem de nós aquilo que o mundo lhes deve e antes de se interrogarem, interrogam-nos. No processo clássico, a tónica da dinâmica transfero-contratransferencial é colocada sobretudo no paciente ou no analisando, como se pretenda, enquanto na psicanálise relacional se incide no processo. E à semelhança de uma mãe que entende que o filho se deve adaptar a ela e à sua maneira adulta de ver a realidade, o processo clássico constitui por vezes um movimento contrário à mentalização. Nesta forma de pensar, o analista parte do princípio que a sua contratransferência decorre da transferência do analisando. Enquanto no processo clássico se acentua o histórico, a transferência e um contexto teórico que sustentam um a priori, segundo o qual o problema está em si, na psicanálise relacional e para que existam processos transformacionais, a atualidade, a relação que se oferece, a leitura atenta das atitudes contratransferenciais do analista, bem como a capacidade de recorrer a um terceiro analítico, distinguem claramente o que é ou não é da psicanálise relacional. E por isso dizemos que, na psicanálise relacional, a contratransferência precede e condiciona a transferência do analisando. Os trabalhos de Racker e Paul Hyman, nos anos 49 e 50, respectivamente, foram pioneiros nestas temáticas.
Numa situação, o analista questiona, noutra não deixa de questionar, mas em primeiro lugar questiona-se a si mesmo e por esta via promove função reflexiva descrita por Devaney, entre outros. O analista, fazendo uso da intersubjetividade que emerge no campo analítico, deverá ter um pensamento equivalente ao do objeto materno, quando a mãe consegue ir ao encontro do estado psíquico da criança subjacente às atitudes ou comportamentos, no sentido de desenvolver essa mentalização e a capacidade de refletir. Deixa assim de ser o analista observador para ser analista participante. Onde eu coloco as minhas dúvidas é que o intrapsíquico possa ser substituído pelo intersubjetivo, ou que o presente, ou aquilo, ou o aqui e agora, possa ser secundarizado. Secundarizar a importância do passado, que comporta o fio condutor da vida mental, é questionável. Nele reside, nesse passado, precisamente a história, o histórico e as vicissitudes das relações do paciente. Parece-me incompreensível que as teorias da relação e as da vinculação afirmem o seguinte: o passado, o trabalho de memória e de reconstrução não tem grande importância no trabalho clínico. É uma citação. Tudo que há de menos relacional é negar o que se observa. Fonagy, aliás, lembra que na transferência o paciente põe em jogo as consolidações e transformações vividas no passado com pessoas reais, onde foram gravadas, combinadas, reorganizadas e vividas relações complexas com outros reais nas interações atuais. É ele mesmo que acrescenta o seguinte: um ponto de vista claramente determinado intersubjetivo relacional ainda não emergiu. Mas o que é claro é que as ligações entre as ideias de Mitchell e as teorias da vinculação testemunham de inúmeros pontos de sobreposição e parecem ser os mais fecundos e de maior convergência. Fonagy considera mesmo Bowlby o pai da psicanálise relacional e salienta a convergência do seu pensamento com as ideias de Mitchell. Segundo Bowlby, as vinculações íntimas do sujeito a outros seres humanos são o eixo em torno do qual decorre a vida das pessoas, como bebê, como criança, na vida escolar, na adolescência, nos anos de maturidade e até à velhice. Fonagy, no seu livro Teoria da Vinculação e Psicanálise, salienta pontos de discórdia e de concordância entre teorias e autores, cujos trabalhos são uma referência na atualidade. Como veremos mais adiante, de modo geral, os autores que se baseiam na observação privilegiam os aspectos relacionais, mas quando passam à conceptualização, têm dificuldades em abstrair-se dos pressupostos teóricos anteriormente adquiridos. A título de exemplo, referem-se os trabalhos de Anna Freud, cujas observações minuciosas tiveram lugar em Londres, com crianças com perturbações da socialização precoce, relacionadas com perdas afetivas, carências de cuidados por parte dos cuidadores, mas quando se tratava de conceptualizar, ela entendia que o percurso do desenvolvimento da criança não podia ser determinado pelas experiências precoces. Crítica semelhante se poderia fazer à teoria da vinculação e à teoria relacional, para os quais a sexualidade e a agressividade são derivados da experiência da primeira infância, mas não constituem, segundo eles, forças motoras do desenvolvimento. São críticas, é completamente impossível ler um trabalho sem de vez em quando colocar uma crítica ou uma dúvida, e é disso que eu vos participo. Posto desta forma, parece haver uma secundarização da importância da sexualidade, quando todos sabemos que assim não é. O que aqui parece evidente é o distanciamento em relação à teoria da pulsionalidade, segundo Freud, em favor de teorias da relação de objeto. Com Fairbairn, a relação aparece como fundadora da vida mental. Na relação, a criança interioriza representações dinâmicas e processa movimentos relacionais. É isto que constitui a vida mental. Não podemos lidar com objetos cá dentro, lidam com representação. Fairbairn, considerado um dos fundadores do modelo relacional, introduz uma mudança na teoria pulsional e estrutural de Freud e na teoria da libido propriamente dita, com repercussões ao nível da compreensão do desenvolvimento psicopatológico
e da técnica analítica. Na sua ótica e como se constata na clínica, porque é importante este aspecto, é a ótica do autor, e isso vê-se na clínica, vê. A criança procura o objeto para se relacionar. A satisfação decorre da relação. E a relação estrutura a vida psíquica. Esta concepção altera a própria teoria da libido e as atitudes na procura do objeto. Não é uma atitude libidinal que determina a relação do objeto, mas a relação do objeto que determina a atitude libidinal. Coit, como veremos mais adiante, dá outra importância à sexualidade e diz-nos de algumas manifestações da sexualidade infantil que têm uma aparência edipiana, mas são defesas contra falhas narcísicas que estão subjacentes. A teoria de Fairbairn vem questionar o conceito fundamental um conceito fundamental na psicanálise, que é o do recalcamento. Na sua ótica, o que é recalcado são os acontecimentos traumáticos, na ótica de Fairbairn. O que nos merece aqui um reparo. Como sabemos, todos os acontecimentos valem por aquilo que são e também por aquilo que representam. E na teoria do recalcamento, segundo Freud e segundo a nossa observação diária, o que é recalcado são a representação. O acontecimento é um acontecimento, mas bifurca-se e fica então uma parte em memória, outra parte em representação afetiva. E é a representação afetiva desse acontecimento que é recalcado e não o próprio acontecimento. Entra-se aqui um pouco em colisão. Assim, não me posso afastar muito, senão depois perco a linha. Dizia, portanto, que a memória descritiva se mantém, mas aquilo que o acontecimento representa sofre o efeito do recalcamento, aquilo que o acontecimento representa. E por essa via separa-se acontecimento e afeto. Certos impasses no processo analítico refletem precisamente este corte exercido a esse nível. Este facto comprova-se quando, através de um sonho ou numa ação, o analisando desbloqueia um impasse, ao mesmo tempo que religa o anteriormente desligado, aquilo que sofreu o desligamento. Todos sabemos quanto o recalcamento é, no essencial, um mecanismo de defesa ativo, que se organiza, sobre o qual se organizam todos os outros mecanismos de defesa da vida mental. Quando o recalcamento não é conseguido, o sujeito tem que manter um contrainvestimento da representação afetiva. Por exemplo, a contrainvestimento de uma atitude para que não reapareça em força o que se pretende controlar. Assim acontece nas informações reativas de bondade, por exemplo, para evitar a emergência de forças mais agressivas ou caóticas. Na perspectiva do trauma psíquico e do seu impacto sobre todo o funcionamento mental, é concebível a teoria de Fairbairn acerca do recalcamento, embora a prática clínica nos mostre que em situações traumáticas a memória descritiva se mantém, mas aquilo que o acontecimento tem de traumático fica isolado na consciência. A patologia da dor crónica são disto um exemplo na atualidade. Quem trabalha com estes pacientes sabe disto. A prudência obriga-nos a relativizar conceitos, qualquer que seja a perspectiva em que nos coloquemos, e em psicanálise relacional uma atitude inclusiva é aconselhável. Embora não exista, como dizia, um ponto de vista claramente determinado, intersubjetivo relacional, o certo é que as patologias da atualidade, e é aqui, entrelaçam problemas relacionais, problemas do desenvolvimento e problemas da vinculação primária. E quando centramos a atuação clínica e de supervisão na perspectiva da psicanálise desenvolvimentista, de relações de objetos e de teorias de vinculação, surgem transformações psíquicas apreciáveis. Razão pela qual procuramos convergência de autores e de conceitos com um cunho marcadamente relacional. Salientemos, em primeiro lugar, alguns pontos de convergência entre Freud e Ferenczi e a teoria da vinculação. Na primeira teoria do trauma, a da sedução, Freud refere que a patologia se deve a acontecimentos reais da primeira infância. Ferenczi evoca o trauma da incompreensão dos adultos em relação à criança. Freud e Bowlby assinalam as consequências das carências precoces. O primeiro desvia-se da teoria da sedução e insiste sobre a teoria psicossexual, enquanto Bowlby, na trilogia Apego, Separação e Perda,
confere particular importância às representações, de novo, as representações das experiências na estabilidade da vida mental e acentua a necessidade da vinculação na criança. Na teoria freudiana, após a publicação de Inibição, Sintoma e Angústia, o protótipo da situação de perigo é a da perda do objeto, na teoria da vinculação, que acentua-se a importância do objeto cuidador e, igualmente, o medo da perda do objeto. Freud, em 1938, já para o fim, em Análise Terminável e Interminável, fala da relação com a mãe como única e como protótipo de relações amorosas posteriores. Bowlby acentua a qualidade da maternagem e a necessidade de apego, vinculação. Freud foi também um homem da psicanálise relacional. Em 1937, refere-se a limitações dos analistas no processo analítico quando pretendem fazer chegar os seus pacientes a níveis que eles próprios não atingiram. Exatamente. E fala aí de relação analítica fundada no amor à verdade. Valeu a pena esta pequena pausa. E na senda dos trabalhos de Ferenc se diz: não é só a constituição do eu do paciente, mas também o caráter próprio do analista que reivindica o seu lugar entre os fatores que influenciam as perspectivas de cura analítica. E mais adiante diz ainda: alguns analistas aprendem a utilizar os mecanismos de defesa que lhes permitem desviarem-se da sua própria pessoa e esquecem as consequências que daí advêm. Salientam-se também as convergências entre Anna Freud com a teoria da vinculação e a divergência quanto à conceptualização, como já vimos anteriormente. É Fonagy que refere a Anna Freud e Dorothea Berlingen, que fizeram observações pertinentes sobre o sofrimento psíquico, conforme referimos anteriormente, mas a profunda antipatia pela teoria da vinculação, a profunda antipatia de Anna Freud por Mary Ainsworth fez com que ela ignorasse a teoria da vinculação e, quando ela apresentou a situação estranha, que todos conhecem, ela reafirmava o predomínio da teoria da pulsionalidade para compreender o sofrimento de crianças que tinham sido abandonadas, muitas delas na sequência, com consequências da última Guerra Mundial. Também ela, como Bowlby, entendem que o passado dá sentido ao presente e prediz o futuro. Selma Freiberg salienta que a patologia corresponde a um disfuncionamento das modalidades de vinculação, como consequência da falta de cuidados parentais, tornando difíceis a utilização de defesas por parte da criança. Vejamos agora convergências e divergências entre os psicanalistas desenvolvimentistas e a teoria da vinculação. Mahler é bastante citada pelos teóricos da vinculação. A sua elaboração dos conceitos de separação e individuação, reabastecimento emocional, junto também após período de separação, e a noção de base da segurança são semelhantes. Weil, citada por Fonagy, salienta a importância que desempenham as representações que a mãe constrói sobre o seu bebê como mediadoras da relação entre o seu estado de espírito e os cuidados. É Mahler que estuda a necessidade decrescente de proximidade entre a mãe e o bebê para que o desenvolvimento aconteça. Os trabalhos de Mahler e Masterson têm uma importância maior nas teorias da vinculação, nomeadamente a nível das patologias limite, e concluem mesmo que a mãe do borderline foi muitas vezes ela mesma borderline. Batman e Fonagy escrevem um livro inovador na base da teoria da vinculação, na qual explanam, entre outros, a evolução do mundo interpessoal relacional e apresentam princípios de intervenção nestas patologias limite. Também Daniel Stern, na senda destes psicanalistas desenvolvimentistas, nomeadamente Spitt e Mahler, interliga diferentes modelos, criando o conceito de mundo representacional. É Stern que desenvolve o conceito de accordage ou afinação afetiva, pondo à prova a capacidade do adulto dispensador de cuidados no desenvolvimento da capacidade reflexiva. Facto a ter em conta na afinação afetiva que deve existir entre analista e analisando durante o processo analítico. Vejamos agora o modelo de Sandler. Sandler é talvez o mais próximo da teoria da vinculação e da minha perspectiva.
As representações complexas de si mesmo e do objeto são construídas nas experiências cotidianas, carregadas de afeto e pelos fantasmas e recordações da pessoa só ou em relação com outros, a interação com outros. Os modelos relacionais da primeira infância entram em cena nas relações adultas. Segundo Fonagy, há pouca diferença entre esta perspectiva e os modelos internos operantes. Lembra que foi Edm, em 1983, que teve o mérito de trazer para o primeiro plano a noção da representação mental e do sentido de si e do outro, a partir de trocas relacionais primitivas mãe-bebé. As descrições de Sandler são análogas às de Bowlby. O primeiro fala de contexto de segurança, Bowlby fala de base segura. Sandler acrescenta algo à teoria de Fairbairn a propósito da sabotagem interna e da teoria da identificação ao agressor de Anna Freud, dizendo que a criança maltratada procura contacto com o objeto maltratante porque, paradoxalmente, é uma experiência conhecida e previsível. O modelo de Sandler pode ser concebido como uma elaboração da teoria da vinculação. O que acontece no modelo Klein-Bion integra-se, antes de mais, nas teorias da relação do objeto que se deslocaram ou que deslocaram o seu interesse para questões ligadas ao desenvolvimento. As teorias da relação do objeto diferem entre elas segundo uma visão mais clássica e pessimista ou mais romântica e humanista. A visão mais humana, ou humanista, se quiserem, considera o conflito como encastrado no desenvolvimento normal. Acentuam a vulnerabilidade da infância, a necessidade do amor primário e a dependência dos cuidados de qualidade. Nesta ótica, os cuidados insensíveis, desorganizados ou predominantemente maus são a causa das patologias. Numa visão mais pessimista e clássica, considera-se a patologia como profundamente enraizada no ser humano, que deve ser reduzida a partir de cuidados de intervenção. Portanto, vejam aqui a diferença. Num lado, a nossa intervenção reduz, noutra, provoca. A polaridade clássica é mais representada por Klein e Kernberg. A polaridade mais humanista. Encontramos Valinto, Winnicott, mas também Bowlby, que não deixa de assinalar, contudo, o potencial inato do bebê. Para Klein, os fantasmas sádicos que geram fortes sentimentos de culpabilidade serão modificados por experiências reais de interação, como com o meio, e a inveja é um sentimento dirigido para os bons objetos. Há uma crítica ao conceito de inveja feita pelos teóricos inspirados na psicanálise relacional que aqui considerei e que se pode integrar numa visão mais humanista, oposta à visão de Klein. A inveja pode ser desencadeada, é uma citação, a inveja pode ser desencadeada pelas frustrações vividas nas relações maternas de má qualidade, de capacidade defeituosa dos dispensadores de cuidados, tal como os movimentos esquizoparanoides se interligam no modelo de relação insegura, e a criança pode desenvolver relações seguras ou inseguras consoante diferentes dispensadores de cuidados. Dá um ponto de discussão esta história da inveja. Quanto aos pontos de contacto entre a teoria Klein-Bion e a da vinculação, salienta-se que Bowlby considerou Klein como incompetente do ponto de vista científico, mas Klein teve intuições sobre a capacidade dos bebés que se revelam hoje confirmadas nas potencialidades do recém-nascido, na sua capacidade de intervir no seu próprio devir. Klein foi, contudo, fonte inspiradora para Bowlby e Bowlby foi fonte inspiradora para Mitchell, talvez pouco referida por este último. Do ponto de vista dos conceitos, a posição esquizoparanoide equivale à labilidade das representações mentais de insegurança. A posição depressiva equivale ao equilíbrio entre amor e ódio, a partir da qual emerge a consciência da capacidade de amar e odiar, a dor psíquica e a integração da clivagem. Também sobre o conceito de clivagem podemos opor aqui Klein a Fairbairn. Klein, numa visão clássica, a posição esquizoparanoide caracteriza-se pela clivagem, começa pela clivagem, e a ambivalência depende de uma elaboração da clivagem.
Para Fairbairn, as relações iniciais são de imediato ambivalentes, e se o meio for adequado ou hostil, exerce então uma clivagem entre bons e maus objetos, tanto para o interior como para o exterior. Elizabeth Spilius, citada por Fonagy, porque eu não encontrei, tenho várias coisas da Elizabeth Spilius, mas não encontrei, quando da posição depressiva diz que a criança atribui ao objeto dispensador de cuidados uma posição intencional. Fonagy vê aqui uma ligação entre a problemática da mentalização e a capacidade reflexiva, que tem semelhanças com o vínculo K-conhecimento de Bion. Klein descreveu as sequelas da relação de insegurança a partir de narrativa dos adultos, próprias de uma época. As fontes inspiradoras da psicanálise relacional, nomeadamente teóricos da relação do objeto, da vinculação e do desenvolvimento, que já são mais contemporâneas, partem da observação e das experiências infantis. Todos os dias vemos isto. As críticas à psicanálise clássica evidenciam a pouca importância que a psicanálise daria às experiências reais, interessando sobretudo ao imaginário, o que não se aplica, por exemplo, a alguns neocleinianos, como Meltzer e Bion, que integram as experiências da realidade e os fantasmas arcaicos que residem em todos nós e fazem parte do irrepresentável. Poderemos até retomar este aspecto, se quiserem, daqui a pouco, a propósito do Fairbairn, que não descurou de modo nenhum os aspectos mais arcaicos, e há toda uma questões entre Fairbairn e Winnicott, em que se revela que Fairbairn atribuiu muito mais importância aos objetos arcaicos do que aquilo que aparece nas divulgações dele. Quanto ao grupo Guntrip, não é Guntrip nada, estava a pensar no Fairbairn e no Winnicott e no Guntrip. Quanto ao grupo britânico independente, muitos de nós, e talvez a maior parte dos analistas que se inscrevem-se na perspectiva da psicanálise relacional, situamos no setor da escola britânica independente, com Winnicott, Bowlby, Fairbairn, da escola de relações do objeto americana de Coit e Model, nomeadamente. Inicialmente, os autores da linha relacional que mais influenciaram a psicanálise relacional foram Fairbairn, Balint, Guntrip e Winnicott. Ele mesmo com influência kleiniana e de Bion. E atualmente, Bolas, Ogden, Fonagy, Batman e Devaney, entre outros. Os analistas britânicos, pertencentes ao grupo de independentes, distanciaram-se do modelo estrutural na base da pulsionalidade e desenvolveram teorias do self-objeto, segundo a qual as diferentes partes do self, ou si mesmo, estariam numa interação dinâmica entre elas, com objetos internos e externos complementares. Esta convergência entre conceitos de vinculação, de amor primário e de procura do objeto é constante. Justiça seja feita a este propósito, aqui sim, a Harry Guntrip, analisando Fairbairn e Winnicott, que pôs a tónica na necessidade de se estudar a relação na base da dinâmica emocional de crescimento do bebê, nas experiências que ele vive no seio das relações significativas, num mundo que se alarga progressivamente para se tornar pessoa e perceber a sua importância e o seu valor para outros. É uma referência que aqui tenho, mas que tem também por trás leituras que fiz sobre Guntrip, acerca da minha análise com Fairbairn e Winnicott, e por um outro livro recente que fala da correspondência de Harry Guntrip com um ex-analista e o analista atual, etc. Depois falaremos disso se for um momento oportuno. Balint, por sua vez, descreveu estilos de relação de objeto primários para controlar a ansiedade, que se revelam nas atitudes face ao mundo em geral. A atitude ocnofílica, que consiste em agarrar-se ao objeto, revelando apego intenso por insegurança e dependência, e a atitude filobática, que se caracteriza por um desprendimento, evitamento, obviamente defensivo. São modelos defensivos sobreponíveis aos da vinculação, aos da angústia de separação e individuação, nos quais se atribui uma importância maior
à relação com os objetos significativos e à sua capacidade de gerar nas crianças defesas contra a ansiedade que, na sua expressão excessiva, limitam o desenvolvimento psíquico ou bloqueiam a experiência da continuidade psíquica. Este termo, referido por Winnicott, diz que a experiência de continuidade psíquica começa por ser a continuidade da psique da mãe com a do bebê, para se tornar a continuidade psíquica da própria criança. Da relação sujeito-objeto passa-se à relação do sujeito consigo mesmo. A vida intrapsíquica resulta da relação interpsíquica mãe-bebê. Mahler dirá que as representações intrapsíquicas da mãe em relação ao seu bebê precedem a primeira etapa da construção do objeto, enquanto representação estável, sendo certo que nada se constitui de uma vez por todas, apenas e só na relação com a mãe. Existem dinâmicas que se alargam, diversificam, com outros objetos cuidadores e agentes implicados no crescimento, que promovem dinâmicas sem as quais se perde essa estabilidade das representações. Existem também convergências entre os conceitos de experiência de continuidade psíquica e mentalização, próximas da construção do sentido, e aquilo que está subjacente à realidade, que convoca a simbolização e a representação, ou ainda o conceito de mirroring de Debanet, quando se diz em espelho, em mirroring, o objeto cuidador devolve em espelho, através das expressões enriquecidas, os diversos afetos exprimidos pelo bebê, a fim de que este se aperceba do modo como é compreendido. Se eu disser a uma criança, estás com fome, não é, pá? Ele não percebe nada. Agora, se eu disser, estou com fominha, assim, exagerado, esta coisa exagerada, ele então perceberá. Mas só se consegue fazer isto se houver, em primeiro lugar, não ter vergonha de dizer isso, como eu estou a dizer aqui, e depois estar numa entrega afetiva com o bebê que lhe permita ser criança, parvo, tolo, mas bom, é bom de vez em quando ser assim. De outra forma, a criança associa o mirroring do caregiving aos estados internos precedentes. E voltamos a citar, fazendo assim o bebê conseguirá circunscrever as diferentes categorias daquilo que sente internamente na base das representações externas fornecidas em espelho. A função reflexiva do objeto, que dispensa cuidados, é, por demais evidente, no desenvolvimento dessa mesma função na criança. Do encontro de duas subjetividades resultam cocriações múltiplas. O melhor exemplo que nos ocorre é o da mãe, inicialmente em relação fusional com o seu bebê, que progressivamente lhe dará a oportunidade do bebê criar uma representação dela, já com ela ausente. Nessa altura, a criança é mesmo capaz de estar só consigo própria. É uma tarefa gigantesca conseguir estar só consigo mesmo, porque já construiu representações de confiança básica que lhe garantem que a distância não é ausência, bem pelo contrário, é presença. Se não fosse assim, nem haveria saudade. Há aqui uma noção de progressividade comum à teoria da relação, à teoria do objeto de parexcitação, cuja função é de evitar a exposição a estímulos insuportáveis pela criança, igualmente presente em Winnicott, segundo a qual a criança não deve ser posta à prova através de experiências intensas antes de ter maturidade para as suportar, tal como em Bion, a própria função alfa, conceito muito próximo da mentalização, para o qual as transformações dos elementos ditos beta em elementos do pensamento devem ser assegurados pela função de um objeto pensador, antes do sujeito se sentir capaz de pensar os seus próprios pensamentos. Bion, Winnicott, Bowlby e Fairbairn, um tribo, cada um a seu modo, acentua a importância do objeto e do meio face à vulnerabilidade da criança na promoção de experiências de integração e que permitem construir representações de si e do mundo que assegurem funções de ligação. Foi um pequeno artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista francesa de psicanálise, sobre a importância das representações enquanto elemento de ligação, como se tratasse de uma sinapse ou de múltiplas sinapses. Os teóricos norte-americanos da relação do objeto,
Model, Coate e Kernberg foram influenciados pela teoria da relação de objeto dos britânicos. Model, na linha de Fairbairn, concebe os afetos como uma procura do objeto. É grande a convergência de Model com Bowlby e na sua teoria sobre as patologias limite é também evidente a convergência de Batman e Fonagy, nomeadamente referidas por Model. Segundo este autor, qualquer experiência angustiante convoca a coesão e o sentido do self. Essas experiências serão vividas tanto mais intensamente quanto maior tenha sido a insatisfação das relações objetais no passado, tendo como referência a problemática da culpabilidade, da separação, a problemática narcísica, que negam a sua enorme dependência do objeto pelo facto do objeto do passado ter sido incompetente nos cuidados, desenvolvem uma autossuficiência para eludirem a sua dependência. Passaram 45 minutos. Excedi-me, só falta uma página. As defesas narcísicas comprovam a sua dependência. A ausência do objeto, ou melhor, a ausência de representações objetais estáveis, ajudam a compreender o apego a objetos inertes ou excitantes dessas pessoas para conseguirem manter relações com adultos. De resto, e como refere Fonagy, as próprias pessoas a quem parecem estar ligadas são por vezes usadas também como objetos. Eles próprios na infância foram usados como objetos descartáveis. Outros autores referem também à alternância do borderline entre a angústia de intrusão, quando tem o outro presente, e de abandono, quando o outro está ausente. Coate veio revolucionar a teoria do narcisismo, e com isto vou terminar, na medida em que a construção da autoestima ou do amor próprio tem uma via autónoma do desenvolvimento, distanciando-se da célebre oscilação entre líbido eu e líbido objeto na construção do narcísico. Criou o conceito de self-objeto enquanto instância com função reguladora, um si mesmo objeto inseparável da experiência de ser o próprio. No nosso entender, este si mesmo objeto gera as experiências empáticas e frustrantes com os objetos e servem para manter a coesão de si durante toda a vida. Aquilo que poderia ser visto como reações edipianas da criança ocultam a falha de resposta empática dos objetos cuidadores. Por isso, muitas crianças vemos que, na dúvida se são ou não amadas, tentam agradar sexualmente. A raiva narcísica do adulto corresponde à reativação da vulnerabilidade narcísica da infância. Esta ideia da infância como pai e mãe do adulto está presente, por exemplo, nos trabalhos de Philippe Jamet, que fala dos alicerces narcísicos, não é? Kernberg tem uma teoria estrutural das relações do objeto, nas quais as representações de si e as representações do objeto estão ligadas por um afeto dominante. As relações self-objeto são experiências de relações internalizadas. A saúde mental depende da capacidade de interligar representações positivas e negativas de si mesmo e do outro, contrariamente às patologias, nomeadamente as patologias neuróticas, cuja representação de si e do outro tem demasiada carga afetiva e são mal diferenciadas. Nas patologias mais graves existem disfunções invasivas, como acontece nos estados limites, nas quais a tríade self-objeto-afeto carece de unidade. É difícil não encontrar aqui, estou mesmo a terminar, uma convergência clara entre diferentes teorias, desde a teoria estrutural de Freud, às relações do objeto britânica, norte-americanas, às teorias da vinculação, às teorias do desenvolvimento. Há, portanto, muita convergência teórico-clínica entre estes diferentes modelos. Apesar de não ter emergido ainda um modelo claramente relacional intersubjetivista, como referimos inicialmente, o relacional constitui o seu núcleo central desde o início do indivíduo. Foi isso que orientou, ou foi esse o fio condutor desta minha exposição, como penso ter demonstrado. Obrigado e desculpem, eu ultrapassei o tempo, 50 minutos em vez de 40. Obrigado. Obrigado.
Bem, esta conferência de facto é de uma riqueza e de uma exigência muitíssimo grande, porque nos coloca sobre uma espécie de necessidade prévia de um conhecimento profundo sobre as teorias e os autores que aqui são referenciados, e ao mesmo tempo porque os coloca numa situação de diálogo entre eles, ou de uma espécie de dança entre eles. Não é? A imagem que me foi surgindo quando li a conferência previamente e quando a ouvi hoje é como se o professor organizasse aqui uma espécie de um baile em que põe os autores da vinculação, do desenvolvimento, das relações de objeto, o próprio Freud, em danças em conjunto, em díades, numa dinâmica amplamente relacional. E é amplamente relacional porque é esse, de fundo, o propósito e o foco que o professor coloca nesta comunicação. Com a intenção, que creio que está aqui subjacente e é clara, de ir apresentando o seu próprio pensamento e os elementos que considera essenciais para o seu próprio modelo relacional assente na sua imensa experiência clínica. Muito obrigado, professor, parabéns. Eu vou passar a apresentar a doutora Maria José Vidigal, que vai fazer o comentário mais profundo a esta conferência. Tenho aqui uma apresentação mais curta, ficaram muitas coisas de fora, é muito resumida. A doutora Maria José Vidigal é pedopsiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, membro direto da IPA e sócia fundadora e presidente da Comissão Científica da Psi Relacional, onde é também formadora. Tem a palavra, doutora. Bom, muito obrigada por este convite que o professor Manuel Matos me fez para comentar esta conferência, e como eu próprio disse, foi pouco tempo, de maneira que eu vou fazer uma leitura mais impressionista, dado que não me foi possível aprofundar muitos dos aspectos que ele levantou, que foram muito importantes. Considero uma conferência muito abrangente e muito rica. E teve um mérito que eu acho que foi importante, é que me fez reportar-me aos primeiros tempos da minha própria formação como pedopsiquiatra com Margarida Mento, que foi a primeira discípula de João dos Santos. Na década de 60, Margarida Mento fez-me um convite para participar numa investigação que ela ia realizar com uma pequena equipa, com 2 enfermeiras, e que eu iria também, eu e mais 2 colegas, iríamos estudar os prematuros nascidos na maternidade Alfredo da Costa. E eu cito esta experiência porque foi aí que eu vi quadros de depressão analítica que foram estudados por Spitz e outros autores, situados por Manuel Matos. Foi uma experiência inesquecível, de grande enriquecimento profissional e humano. Manuel Matos faz referência à privação afetiva, citada, como já referi, por Júlia Guerra e outros autores que acabaram por morrer. Isto faz-me lembrar uma outra situação citada por Diatokina. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bebés arianos de raça pura, entre aspas, eram colocados em creches modelo, mas sem um envolvimento afetivo e amoroso materno. As enfermeiras, aquilo era impecável, eram creches impecáveis, mas sem um calor humano. Desse grupo de crianças
Muitas adoeciam gravemente e outras ficaram débeis mentais. Aliás, ele tem essa experiência escrita. Há uma outra, lembrei-me de uma outra situação da importância do contacto físico, que é uma experiência uma técnica que o Charles Boyer, que é um psiquiatra do sul de França, que foi ao sul da Índia e contactou com Chantala porque a viu fazer massagens ao seu bebê. O bebê era deitado ela ficava sentada, o bebê deitado nas pernas, fazia massagens. Ele achou que aquilo era interessante e que talvez pudesse ser aplicado no seu hospital psiquiátrico. Aplicava aos doentes. Isso foi aplicado também aqui em Portugal, que era no Centro de Saúde de Porto, Coimbra e também aqui em Lisboa. E ao mesmo tempo no Brasil também aplicaram. Os brasileiros são muito ávidos das coisas que vêm da Europa e, portanto, ao estudar esses bebés verificaram que esse contacto e essas massagens faziam aumentar a imunidade das crianças. Bom, voltando à conferência, como devem ter notado, o professor estabeleceu detalhadamente as diferenças entre a psicanálise clássica e a psicanálise relacional. Uma das diferenças é que na psicanálise relacional a contra-transferência precede e condiciona a transferência do analisando, ao passo que passando o analista a ser participante e não só observador. Manuel Matos sublinha uma frase que eu considero fundamental. A relação afetiva e emocional, indispensável à emergência psíquica, aparece como sustentáculo da vida. Da minha experiência como psiquiatra da infância e na sequência dos trabalhos recentes de Fanagui e outros, como citou Manuel Matos, chegamos às mesmas conclusões. Por exemplo, nós verificamos o seguinte, que as mães com depressões eram muito mais patogénicas do que aquelas mães que apresentavam quadros delirantes e que eram psicóticas. O que parece paradoxal. Qual era a razão desta diferença? É que as mães com doenças mentais comprovadas, em que toda a gente percebe que a mãe está doente, existem substitutos maternos. As mães depressivas, isso não acontece. As pessoas não sentem necessidade de tratar aqueles bebés. Daí o facto desses bebés acabarem por ser muito mais perturbados do que os outros. Como sublinha Matos, as boas relações atempadas geram saúde mental e as distorções ou falhas relacionais, particularmente em períodos sensíveis do desenvolvimento, geram sofrimentos psíquicos, alastram para a família, para o meio social e para a escola, comprometendo a vida e a saúde em geral. Neste trabalho é levantada uma questão que eu considero muito importante e que geralmente é pouco abordado, que é a impreparação do psicoterapeuta e o tipo de personalidade, a rigidez, aquilo que nós chamamos as neuroses de caráter, quer do paciente, são pacientes ou não analisáveis, segundo alguns autores, ou dificilmente, são análises muito difíceis, ou então a neurose de caráter do próprio psicoterapeuta. A neurose de caráter quer dizer que os conflitos não se traduzem por sintomas, mas sim por traços de caráter, por modos de comportamento e uma organização patológica do conjunto
de personalidade que vai acarretar depois dificuldades de relacionamento com os outros. É nas doenças psiquiátricas que é frequente a interseção dos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Tal como também podemos dizer que em certas doenças crónicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, as doenças neoplásicas, doenças cardíacas, que apresentam maior prevalência de doenças psiquiátricas do que nos indivíduos saudáveis. É aqui que há uma interseção entre o físico e o psíquico, tal como a articulação também entre a psiquiatria e os cuidados de saúde primários, quer dizer, entre a psiquiatria e a saúde mental. Como referiu Manuel Matos, na clínica observamos estreitos nexos de causalidade entre relações adequadas e saúde mental, entre patologias psíquicas, aparecerem más relações ou na sequência de interrupções das relações. Clinicamente, nós vemos que a criança pode ser desinvestida em várias situações. Por exemplo, quando nasce um irmão, um segundo filho, quando o primeiro ainda é muito pequeno, necessita ainda muito da presença da mãe, e a mãe tem logo o segundo filho, e há a tendência a mãe dedicar-se ao segundo filho, porque é mais bebê, mas o outro também precisa muito da mãe. E outras situações, da minha experiência nos casos de autismo, são mães que perdem um filho e, para colmatar aquela falha, aquela perda, resolvem engravidar imediatamente para substituir o filho. Eu tenho experiência no serviço, onde trabalhei muitos anos, dessas situações. Eu não estou a dizer com isto que esta falha causa o autismo. O autismo é a doença mais grave da infância e há uma multiplicidade de fatores que estão em causa. Mas um dos fatores importantes é este. Há uma outra questão que habitualmente é silenciada, é de gostarmos ou não gostarmos do paciente. Habitualmente não se fala nisto. Eu ponho a questão, como é possível tratar uma pessoa de quem não se gosta? Quando a antipatia resulta, às vezes acontece, e aconteceu-me, estou-me a lembrar de uma situação de uma senhora muito sofisticada que um dia me procurou, eu senti-me muito insignificante, pequenina ao pé dela, ela pediu-me uma análise, eu não gostei dela, e disse-lhe que, bom, eu não posso fazer... a senhora ponha-me na sua lista de espera. Eu tinha lá a lista de espera, não tinha nenhuma lista de espera. Mas olha, mas eu só daqui a 3 anos é que eu posso atender. 3 anos é muito. Pois é, e então lá lhe dei a indicação de 2 colegas, professores, tinha que ser professores, para uma senhora tão sofisticada e tão fina. E assim foi, a senhora lá procurou os professores. Se calhar não foi para ti, não sei. Manuel Matos põe em evidência, com características específicas, as retiradas emocionais dos diferentes quadros psicopatológicos, desde a psicose às doenças hipocondríacas e aos psicossomáticos. O objetivo desta nova relação deve ser de corrigir as distorções relacionais do passado. Se noutras perspectivas, como diz Matos, o analista é parte determinante do processo terapêutico, na perspectiva relacional, a sua responsabilidade é acrescida no que diz respeito à capacidade de pensar os movimentos psíquicos no âmbito da contra-transferência. A análise da contra-transferência é fundamental
nos casos, nos doentes difíceis e, sobretudo, nos doentes silenciosos. Eu tenho muita experiência de doentes silenciosos. O Dr. João dos Santos dizia que não tinha paciência para os aturar e tive a vantagem, esse privilégio de mandar esses doentes que não falam durante as sessões. E, portanto, a análise da nossa conta-transferência é fundamental nestas situações. Manuel Matos chama a atenção, como eu já referi, para a diferença entre a psicanálise clássica, em que a transferência é colocada sobretudo no paciente, enquanto que na psicanálise relacional se incide no processo. É na psicanálise relacional que a contra-transferência precede e condiciona a transferência do analisando. E assim o analista deixa de ser o observador para ser o participante. Os autores que se baseiam na observação, como sublinha Matos, privilegiam os aspectos relacionais, mas quando passam à conceptualização, têm dificuldade em abstrair-se de pressupostos teóricos anteriormente adquiridos. Ana Freud, na guerra, faz referência a Ana Freud, na guerra, nos abrigos durante os bombardeamentos em Londres, ela observou que as crianças que se mantinham tranquilas quando a mãe também estava tranquila ao pé delas. E as crianças não se assustavam com as bombas que iam passando por Londres. Eu posso dizer uma coisa pessoal, uma neta minha, eu fui fazer uma longa viagem de avião, ela tinha medo pavoroso de andar de avião e passámos a viagem de mão dada, agarrada a mãozita dela, e portanto isso deixou-a tranquila e lá fez a sua viagem. Fairbairn é considerado um dos fundadores do modelo relacional e introduziu uma mudança de fundo na teoria pulsional. E como diz Matos, apoiado em Fairbairn, não é a atitude libidinal que determina a relação do objeto, mas a relação do objeto que determina a atitude libidinal. Matos salienta alguns pontos de convergência entre Freud, Ferenczi e a teoria de vinculação de Bowlby. Eu gosto muito do Ferenczi, alguns analistas também gostam. Foi o discípulo preferido de Freud, talvez o mais talentoso de todos eles. Era também o filho predileto, era um grupo de 12 irmãos. O pai passou o seu culto pela liberdade e o gosto pela literatura e pela filosofia, se bem que depois optasse pela medicina, pela carreira médica. Ferenczi atacava os conceitos reacionários das classes dominantes, era adepto da medicina social, interessou-se pelos problemas das mulheres, socorria os marginais e excluídos e corajosamente defendeu os homossexuais no texto que apresentou na Associação Médica de Budapeste. E naquela altura era preciso muita coragem para tomar uma atitude destas, como ainda hoje considero que é preciso também coragem. Mas, enfim, ele teve uma vida amorosa altamente complicada, que não vou falar aqui, mas que vale a pena ter conhecimento. As interseções... Está bem. Bom, eu estou quase a acabar. No meu serviço como psicoterapeuta, em que seguíamos crianças e famílias durante mais de 30 anos, a teoria e a prática entrelaçavam-se de tal modo que era difícil separá-las. Formava uma espécie de rede que nos permitia receber e metabolizar as angústias de todos os intervenientes, da criança, da família e quantas vezes de nós próprios. Tudo isto vai permitir criar condições para uma eventual reorganização da matriz familiar. Winnicott considerava que se criava um verdadeiro momento sagrado de esperança
para a criança e família, de modo a ser compreendida o seu sofrimento. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria José Vidigal, pelo seu comentário. Vamos abrir já a palavra à assistência, promover o debate e depois no final o doutor Manuel Matos responderá. Professor João Azevedo e Silva. Para já eu queria agradecer ao Manuel toda a revisão que ele fez. Não foi uma revisão passiva, foi uma revisão aglutinante e eu fui particularmente sensível ao aspecto que o Manuel fez, que não fez uma guerra entre a psicanálise clássica e as novos após da psicanálise relacional. Fez uma conjunção muito bem feita, muito importante, a que a mim... Um bocadinho mais aqui? Isso. Assim, o que a mim fez pensar assim, não me importava de ser um seguidor do Manel, portanto, isso, mas há um aspecto dos eles que o Manel sublinhou que para mim me marca muito, que é os aspectos da experiência primária. Quando o Freud fala na importância da identificação primária, que ele chama, não me lembro agora como, diz que quando a identificação primária falha, o sujeito não tem solução possível, vai passar a vida toda à procura de encontrar uma realização que nunca se realiza, sistematicamente. Eu acho que o Freud aí está errado e que o Freud não conheceu nem abordou bem aquilo que nós hoje abordamos, que é aquilo que eu chamo as patologias do vazio. Aí nas patologias do vazio aparece realmente a função maternal. E me parece a importância muito grande, estou a pensar no Roland Barthes e no Lacan, que falam da importância muito grande do silêncio, mas o silêncio como coisa estruturante. Só que acontece o silêncio como coisa estruturante não pode ser feito de uma maneira rígida. Não percebo que o João Santos não gostasse de falar muito do silêncio, porque o silêncio é uma etapa fundamental. Agora, para isso é preciso que a pessoa tenha capacidade de realizar uma encenação descontraída. Não é uma representação, é realmente uma disponibilidade para permitir que a pessoa que teve a falha inicial possa reconstruir dentro dela própria essa construção. Eu outro dia perguntei ao Manuel se ele pensava que este processo teria muito a ver com as falhas da identificação primária. E deixo aqui novamente a pergunta, se quiser, e de qualquer maneira queria-lhe agradecer a sua conferência, que realmente muito interessante, muito agradável e que sublinhou muito bem estes aspectos da importância da falha básica, se quiser chamar assim. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Vamos ouvir mais comentários ou questões que surjam. Está tudo a pensar. Não me deixem ficar como responsável do vosso silêncio. Bem, bom dia. Eu só queria fazer também um comentário muito breve. Gostei muito da mesa, da comunicação do professor Manuel de Matos e do comentário da doutora Maria José. Acho que foram muito complementares. Há muita coisa haveria para dizer e me chamou a atenção. Por exemplo, a questão da invariante das retiradas relacionais, achei muito interessante isso, e, digamos, a ligação com a questão das representações e outros aspectos. De qualquer maneira, há um aspecto que, aliás, o Dr. João Azevedo e Silva também referiu logo no início, que a mim me chamou particularmente a atenção e que acho que é importante, que foi
e que o David falou da dança dos vários autores e das diferentes conceptualizações que apareceram. Eu acho que isso é muito importante, que é, ainda que realçando a questão da identidade da psicanálise relacional, enfim, que se está a construir, e é preciso ainda fazer muita coisa à volta disso, eu acho muito interessante que se tenha em conta, de facto, na construção do saber, aquilo que anteriormente já os vários autores foram dizendo e, portanto, achei que a conferência do professor Manuel de Matos de facto foi convergente, foi integradora, ainda que reforçando os aspectos da identidade da psicanálise relacional, a partir do relacional, enfim, e de outros aspectos. E considero isso importante. Claro que podem haver contradições, por vezes, entre as várias teorias, se calhar algumas não resolúveis, não sei, mas um dos aspectos, entre muitos outros, me chamou a atenção, de facto, na sua conferência, foi a capacidade e a importância de podermos integrar os diferentes saberes. Eu penso que isso é uma marca importante, não é? E, portanto, queria agradecer. Muito obrigado. Mais alguém? Sim, senão depois o tempo vai ser embora. Bom, queria agradecer à doutora Maria José o comentário que fez sobre a minha conferência e agradecer ao professor Paulo Mota Marques e ao doutor João Azevedo e Silva as questões que levantam, que são extremamente pertinentes. Queria referir aqui uma certa dificuldade que nós encontramos como psicólogos, como psicoterapeutas, como analistas, como desenvolvimentistas, qualquer que seja a teoria. Uma certa dificuldade em passarmos dos factos que nós consideramos importantes, que eu chamo factos selecionados, para depois uma certa conceptualização. O que é que isto faz? Faz com que estejamos sempre a repetir aquilo que disse o paciente ou que fez a criança, mas temos dificuldade em arranjar um conceito. Diz, o que é que isto? O que é que quer dizer se a criança não é capaz de estar aqui sozinha comigo, por exemplo, e se agarra a saia da mãe e vai lá para fora, qualquer coisa deste género. Portanto, repete-se qualquer coisa que tem por trás um conceito ou vários conceitos. O que é que nós fazemos habitualmente? Temos necessidade de ir pegar naquilo que observamos, numa teoria qualquer. Contrariamente a uma atitude, digamos, mais aberta, mais inclusiva, que suporta o nosso não saber e a nossa capacidade de guardar aquilo que observamos, sem nenhum a priori teórico que me obrigue a colocar o que observei dentro de determinado quadro teórico. Portanto, esta situação, esta necessidade de manter a nossa mente aberta ao não saber, que é tanto válida na observação da criança, como qualquer que seja a teoria, como numa análise ou numa psicoterapia. Isto causa-nos uma certa angústia e ameaça um pouco a nossa coexistência, o nosso sentimento de saber, etc. Mas é, do meu ponto de vista, talvez a mais enriquecedora, porque fica aberta justamente a uma integração e a uma não-guerra entre teorias, ou uma atitude inclusiva. Esse aspecto foi referido quer nas questões que me colocaram, quer nos comentários da doutora Maria José. Relativamente à transferência e à contratransferência, eu gostaria de saber também, dizer aqui uma consideração minha daquilo que leio e observo. Ainda ontem falava isto com o Dr. David Figueiroa, mesmo a renúncia de Freud à teoria da sedução teve uma coisa fantástica, porque ele disse a sedução não existe, o que existe é uma subjetividade. Portanto, ele abandona uma teoria da observação, praticamente, para uma teoria de emergência de uma subjetividade.
É claro que, se remontarmos no tempo, nós sabemos que Freud nunca devia ter tomado em análise ou nunca devia ter recebido a Dora, porque a Dora havia relações de proximidade entre o homem que a seduzia e o pai dela, e relações de proximidade entre o Freud e o pai da Dora. Mas foi na sua época e teve um mérito extraordinário, porque estamos a ver isto em 1909 ou 10, tinha a impressão, quando, afinal de contas, em 1938, o homem falava da importância da relação primária. Bom, portanto, dá a impressão que às vezes, enquanto os autores estão vivos, enquanto ele foi vivo, ninguém ousou falar de contratransferência. Só se falava de transferência. Freud faleceu, agora fala-se da contratransferência. Agora emerge uma nova teoria e dá a impressão que a transferência ou a contratransferência já não tem importância. Tem uma importância cada vez maior mesmo, e tem uma importância tanto maior quanto a situação da psicanálise relacional pretende ser uma situação mais aberta. Portanto, faz um apelo a um trabalho mental cada vez maior por parte do analista. Portanto, os fundamentos da psicanálise que Freud nos deixou e outros autores que trabalharam e progrediram não são, de modo nenhum, para mandar fora. São para reformular, para repensar e ver, por exemplo, o que é que eles contêm de possibilidade de transformação como este. Abandona-se a teoria do trauma na sequência de uma sedução que efetivamente teve lugar entre o Sr. K e a Dora, mas ao mesmo tempo o homem dá um avanço e diz, vai à procura da subjetividade, daquilo que está, da representação que lá estava. Bom, este é um aspecto importante. O outro que eu queria referir aqui é relativo a esta conjugação que a doutora Maria José fez entre estas mães deprimidas e certas patologias. Do meu entender, uma mãe deprimida, se nós articularmos o que é dito pelos diferentes autores e pelo que foi dito pela doutora Maria José, e pela teoria da vinculação, por exemplo, a teoria da mentalização, se é verdade que a mãe vai ao encontro do estado mental da criança e a criança entende que alguém percebeu o seu estado mental, então também é verdade que a criança tem essa capacidade de perceber o estado mental da mãe. E há aqui uma coisa que para mim constitui uma teoria que eu gostaria de ver posta em investigação, é que a encapsulação ou retraimento autístico da criança pode corresponder, por exemplo, à retirada relacional da criança face a um luto enquistado da mãe e a criança não é capaz de perceber aquilo que a mãe projeta sobre ele. O que é que nós vemos na observação? Uma frequência extremamente elevada entre mães que se deprimiram durante a gravidez ou mães deprimidas mesmo e a retirada autística. Portanto, isto precisa de trabalho, precisa de investigação, precisa de ligação entre as diferentes teorias. Portanto, a minha tese é que a retirada autística da criança é um equivalente à incapacidade de digerir esse estado mental da mãe em luto patológico. É esta a minha tese. Se alguém a quiser investigar, podemos trabalhar nesse sentido sem problema nenhum. Agradeço ao Dr. João Azevedo e Silva a referência sobre a minha atitude inclusiva. De facto, sou pouco dado a guerras e sou mais condescendente do que outra coisa. Não vale a pena, a vida é demasiado curta para perder tempo com guerras. Estas patologias do vazio são extremamente atuais e, efetivamente, nós temos que permitir ao paciente de pôr em cena essas cenas de vazio. Não é por acaso que as coisas vão ao palco, não é por acaso que as coisas vão à cena. Elas têm que ser reapresentadas para ser em seguida representadas. E a representação é um elemento fundamental da construção da identidade. Eu não consigo, de modo algum, ter uma representação da minha mãe, ou do que quer que seja, se eu não criar primeiro uma representação. Um exemplo, quando eu vou ao ginásio, o rapaz diz-me assim, o Manuel levanta o braço, faz mais assim, flete não sei o que mais, espera aí, deixa-me lá pensar, como é que é? E há aí um tempo. Durante esse tempo eu interiorizo
aquilo que eu me disse. E depois aquilo eu faço. Ele diz, você faz isso bem, depressa. Não faço, não é porque você repetiu, eu preciso de um tempo para construir uma representação daquilo que me disse. Em função disso, depois eu faço. E, portanto, esta componente da representação primária é fundamental na construção da identidade primária. Mas é evidente que isto se prolonga, como eu tinha a mania, como eu me poderia agora esquecer, e como continuava aqui o tempo todo, esquecia-me que já passou o tempo e, portanto, não posso dizer mais nada. Pronto, está bem. Fica para mais logo. Só um agradecimento ao professor Paulo Mota Marques. Queria dizer que, efetivamente, nós temos muito hábito de funcionar no passado ou no presente. Eu acho que a psicanálise relacional nos chama para o gerúndio, fazendo, doing. Vai-se construindo. E é muito importante aquilo que me referiu. Esta atitude de integração e esta atitude de ir fazendo. Nada está feito. Se há uma crítica a fazer, é essa ideia de que foi assim, pronto, já não pode ser de outra maneira. Então há desistência. Não há nada de desistência. Vamos continuar. Faremos de outra maneira. Para mim, quando me levanto um obstáculo, dá-me força. Vamos fazendo mais de outra forma. Olha, obrigado. Bom, eu só quero dizer uma coisa breve para nos consolarmos um bocadinho. Não sei quem foi que disse, já não me recordo, mas que nós não vivemos o suficiente para não sermos, senão, amadores. Bem, e precisamos de tempo agora para pôr em ordem as nossas representações sobre esta conferência também e para tomarmos o coffee break nos próximos 15 minutos e depois retomamos os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.